Bom dia, queridos! Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 20, versículos 17 a 21. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Paulo e sua equipe estavam numa viagem de navio. Ele queria chegar a Jerusalém até a festa de Pentecostes, mas ele queria dar algumas últimas recomendações à liderança da igreja de Éfeso. Acredito que o navio tinha uma parada planejada em Mileto e que demoraria o tempo suficiente para ele mandar um recado, trazer a liderança da igreja de Éfeso em Mileto, conversar com eles até a hora de sua partida e depois os líderes da igreja de Éfeso poderiam retornar à sua cidade quando Paulo já estivesse também seguindo no seu navio para Jerusalém. Paulo relembra aos líderes da igreja de Éfeso como ele viveu e se comportou no meio deles. Estes líderes tinham presenciado a maneira como Paulo tinha servido ao Senhor com toda a humildade. Eu admiro muito pastores humildes. Não tenho a mesma admiração pelos que comem frango e arrotam peru. Quanto maior a grandeza interior de um homem, menor será sua ostentação exterior. Deus também tem grande admiração por pessoas humildes. Em Isaías 54:15, ele diz: Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao contrito de coração. Jesus começou a ensinar dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Os humildes de espírito têm a admiração de Deus. Segundo Jesus, estes são os mais felizardos da vida. Dá dó dos orgulhosos e soberbos, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça maior aos humildes. Paulo serviu a Deus e ao povo de Deus em Éfeso com a maior humildade, e os líderes da igreja tinham testemunhado isso. Era muito importante aqueles novos líderes aprenderem este valor. Há um sério risco de, quando estamos na liderança de uma igreja emergente, pensarmos que os bons resultados são por causa de nós. Na verdade, eles acontecem apesar de nós. O autor dos milagres extraordinários que aconteciam em Éfeso era Deus, que tinha como instrumento o apóstolo Paulo. Paulo diz que serviu ao Senhor com humildade e com lágrimas. Se há um lugar bom de derramar lágrimas, é nos pés do Senhor Jesus. Quanto mais você entende a graça e o amor de Deus por você, mais chorão você fica. Simão, o fariseu, recebeu Jesus em sua casa com muitas formalidades. Uma pecadora veio e beijava os pés de Jesus, chorava aos seus pés e secava as lágrimas que derramava nos pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Um optou pelo formalismo, a outra pela expressão real do que sentia. Jesus apreciou mais a adoração dela. Você não deve sentir vergonha de chorar na presença de Deus. Jesus chegou a declarar que os que choram são muito felizes. Paulo sabia chorar. Paulo enfrentava provações duras. Paulo ainda lembrou a liderança da nova igreja de Éfeso que ele pregou a eles tudo o que era necessário. Não tinha assunto proibido nas mensagens de Paulo. O que era proveitoso, ele ensinou. Pregava nas grandes reuniões e também de casa em casa. A igreja não pode nunca se esquecer a importância do trabalho nas casas.
ele falava a todos a importância de se converter a Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus. Há muita pregação por aí que não fala mais de conversão, não fala mais de arrependimento, não fala de Jesus como aquele que é o Senhor em nossas vidas. Tem muita gente por aí aprendendo que Jesus é seu empregado ou escravo. A verdade é outra. Jesus é o nosso Senhor. Tudo isso não era um discurso novo aos líderes. Era apenas relembrando a eles como eles viram Paulo viver. Um bom sermão pode impactar e convencer, mas um bom exemplo arrasta seguidores consigo. Como Paulo não teve com aqueles anciãos da igreja de Éfeso tempo de dar-lhes um bom e completo curso de teologia a nível de bacharel, ele valeu-se de um recurso que supria a situação. Eles ouviram sua pregação, viram seu modo de viver, conviveram com ele, testemunharam suas ações e reações e agora faziam uma revisão do que fora ensinado, vivido e agora era recordado. Ele deu àqueles homens o melhor disponível para que essa igreja pudesse continuar rumo aos propósitos de Deus. É desse jeito. Tenham todos um bom dia. Deus os abençoe.